Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 fundos imobiliários que ainda estão baratos. Lembrando que para classificar um fundo imobiliário como barato, eu peguei a lista de todos os fundos imobiliários, filtrei pelo preço sobre valor patrimonial. Todos os fundos imobiliários que estão com PVP abaixo de 1 eu considerei como sendo baratos. Mas isso todo mundo poderia fazer. Então eu coloquei aqui a minha experiência nos investimentos para selecionar 5 fundos imobiliários que estão sim baratos, de acordo com o seu preço sobre o valor patrimonial, mas também tem diversificação entre imóveis, tem uma boa gestão, são fundos imobiliários que são bem avaliados ali pelos investidores, tá bom? Então eu reuni aí esses 5 fundos imobiliários que ainda estão baratos e eu vou te falar sobre eles nesse vídeo, tá? Mas antes eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal, porque eu sempre posto vídeos para ajudar vocês a investir melhor. Então peço que você se inscreva aqui no canal para você não perder esses vídeos. Um dos fundos imobiliários que ainda está barato é o BRCO11. O BRCO11 ele é um fundo imobiliário de logística. No momento ele está cotado a R$ 114,35. Ele está pagando mais de 7% de dividend yield. Nos últimos 12 meses teve uma valorização de quase 16% e ele está com preço sobre valor patrimonial de 0,94. O que é interessante falar também é que o BRCO ele é um fundo imobiliário que foi bastante recomendado aí no final de 2022 e no começo de 2023 por várias casas de análise. Ele entrou em várias carteiras recomendadas. Então é um fundo imobiliário que tem diversificação, que os investidores gostam dele, inclusive da sua gestão. Esse fundo imobiliário tem um potencial muito grande, tá? Outro fundo imobiliário que ainda está barato é o VISC11. O VISC11 ele é um fundo imobiliário de shoppings, ele está cotado a R$ 112,79 no momento que eu gravo esse vídeo. Ele está pagando dividend yield aí de mais de 8%. Nos últimos 12 meses ele subiu 12%, mas ele ainda está barato porque o preço sobre valor patrimonial dele está em 0,93. Ele é um fundo imobiliário bastante conhecido, tem mais de 242 mil cotistas, tá bom? Por mais que esses fundos imobiliários que eu esteja falando aqui, eles já subiram, eu ainda acredito que eles ainda têm muito potencial para subir. Eu já vi fundo imobiliário cotado a 1,2 PVP. Então esses fundos imobiliários aqui, eles ainda têm um potencial de subir quando a taxa Selic cair, tá? O que eu acredito que vai acontecer em breve. Um terceiro fundo imobiliário que eu vejo que ainda está barato é o CPTS11. O CPTS11, para quem não conhece, ele é um fundo imobiliário híbrido, então ele investe tanto em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, quanto em outros fundos imobiliários. Então ele investe majoritariamente em papéis, mas também investe em outros fundos imobiliários. No momento que eu gravo esse vídeo, ele está cotado a R$ 82,09. Ele tem pago aí, né, um dividend yield de 11,2%. Nos últimos 12 meses ele caiu bastante, mas é por causa da crise de crédito que a gente passou. Vários fundos imobiliários de papel também caíram nesse período. Eu acredito que o CPTS ele tem muito potencial aí para ainda subir, porque ele está com preço sobre valor patrimonial de 0,92, fechado? Outro fundo imobiliário que eu vejo que tem um potencial aí de ainda subir, que ainda está barato, que tem o potencial de pagar mais dividendos é o REC-R11. Ele também é um fundo imobiliário de papel, ele também caiu aí nos últimos 12 meses, tá? O REC-R caiu até mais do que o CPTS. Hoje ele está cotado a R$ 85,26, está pagando dividend yield de quase 13%. Isso significa que ele paga mais de 1% ao mês, se olhado a sua média anual. E ele está com preço sobre valor patrimonial de 0,89, tá? Ele tem mais de 184 mil cotistas. O último fundo imobiliário, mas não menos importante, que eu vejo que tem um grande potencial aí de valorização, que eu vejo que ainda está barato, é o HGRE11. O HGRE11 ele é um fundo imobiliário de lajes corporativas. Ele está cotado hoje a R$ 133,67. Ele é um fundo imobiliário que está pagando mais de 7% de dividend yield, mas eu acredito que ele pode pagar muito mais. Por quê? Porque esse fundo imobiliário ele ainda está com uma vacância muito alta. Então eu vejo que ele não está aí na melhor fase dele, tá? De longe ele não está na melhor fase,
mas ele tem uma vacância alta, ou seja, ele tem muito imóvel para ser alugado ainda. Então ele pode subir o patamar de dividendos dele, tá? Ele tem aí até subido nos últimos 12 meses e nesse mês que eu estou gravando o vídeo, tá com uma subida de quase 3% aí nos últimos 12 meses e nesse mês ele subiu quase 5%. Ele é um fundo imobiliário que está com PVP de 0,86 e ele é um fundo imobiliário que tem uma gestão muito boa. Eu gosto da gestão dele, tá? E eu invisto inclusive em outros fundos imobiliários da mesma gestão, que no caso é o HGRU e o HGLG. Gosto bastante da Reding Grifo, beleza? Então esses foram os fundos imobiliários que eu vejo que ainda estão baratos em 2023, fechado? Se você quer acompanhar mais vídeos aqui do canal, quer receber mais dicas de investimento, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Se você ficou com alguma dúvida, eu peço que você deixe nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima.